Olá a todos e todas. Essa aula a gente vai falar sobre síndromes depressivas, né? A gente está, desde síndromes ansiosas, falando sobre síndromes, sobre famílias de síndromes, né? E na aula passada a gente tratou sobre ansiedade, as síndromes ansiosas, que está ali evidenciando ali no âmago da existência humana como o único afeto que não engana, né? Então, a ansiedade, ou angústia, ou medo, ele está, então, no ato de existir, né? A gente definiu isso, né? A angústia ou medo, ele habita o ato de existir, né? E ela está diluída entre vários tipos de transtornos. Então, ele vai estar presente nos transtornos ansiosos, ele vai estar presente nas fobias, ele vai estar presente nas neuroses, vai estar presente nos transtornos psicóticos e também presente nas síndromes depressivas, né? Então, a gente, na verdade, a gente trabalhou ali um afeto ali digno, né? E a ansiedade é aquele indicativo, né, de que alguma coisa vai mal na minha subjetividade, alguma coisa vai mal na minha forma de existir, né? Então, a depressão ela está ali tanto na esfera normal quanto na patológica, né? Então tá aí. Então aqui a gente vai pensar uma outra família de patologias, que são as síndromes depressivas, né? É um desafio abordar esse tema, não só pela alcance que ele tem midiático na saúde pública, mas ela vem na discussão de uma questão, vamos dizer assim, contemporânea, e um estado de coisas que também, assim como a angústia, também apresenta a dimensão humana, né? Que é a questão, então, do vazio existencial, do vazio de existir, ou da dor de existir, né? Então, a depressão ela encarna ali determinados afetos, né? O ódio à imagem, o amor, né, pela miséria, e ao mesmo tempo o vazio de existir. A gente vai trabalhar esses três afetos, né? E ao mesmo tempo pensar na depressão sem cair numa miséria psicopatológica que a gente tem enfrentado no contexto atual. Essa miséria psicopatológica, ela vem, então, de uma forma de reduzir a depressão através de um conjunto de sinais e sintomas e medicar a depressão, esquecendo ali que ela guarda aspectos estruturais da sociedade, aspectos estruturais da existência humana, aspectos estruturais da nossa forma de organização social, né? E que ela acusa também esse devido à sociedade, né? Então, é isso que a gente vai tentar, é o nosso desafio aqui, tentar abordar a depressão sem cair na esfera da miséria psicopatológica, né? E interessante porque, né? A gente viu, né, principalmente em psicologia, tem aumentado cada vez mais as discussões da depressão. E dentro aí do senso comum, dentro aí da maior parte dos discursos, dos discursos abordando a depressão só no âmbito da tristeza, né? E a gente vai pensar que essa ideia ela não é muito evidente, né, a questão da tristeza, da depressão. A tristeza é sim um afeto presente na depressão, né, a dor de existir é um afeto também presente, mas o buraco é mais embaixo, né, você tem ali outras evidências que também fazem parte, né. E é interessante, primeiro, a ideia, né, do discurso atual, né, sobre as discussões sobre o suicídio, né? Então você tem ali, a gente tem na sociedade uma discussão muito maior do que antes sobre o suicídio, que é uma discussão bastante positiva, e também ela evoca sobre as causas, né? Então,
quando a gente fala de suicídio, a gente não pode cair, de depressão, a gente não pode cair nessa miséria psicopatológica de que deve-se primeiro pensar os sintomas e os indicativos do suicídio para poder prevenir. Né? Então, é o seguinte, não tem como pensar na depressão, não tem como pensar no suicídio sem pensar na estrutura social e na estrutura da cultura, né? É fato que né? Qual é os grupos que mais suicidam na sociedade são grupos de minorias, né? Ou seja, em grupos onde se tem uma maior violência social, que estão sujeitos a uma maior violência cultural, né? Que são grupos de minorias LGBT, né? E também grupos de negros. E um terceiro grupo, que é muito interessante, que é o grupo que as pessoas que têm medicamento. Então, por exemplo, se a pessoa usa já um medicamento psiquiátrico, a tendência dele suicidar é altíssima. Né? E isso é interessante, né? Que é um retorno da angústia que vem na forma de ato. Né? Então, da onde que tem disso? Primeiro, de uma sociedade do risco. Né? A gente está, primeiro, numa sociedade do risco, né? De que, que a gente pensa que deve primeiro mapear, né, as causas do suicídio para depois atuar nelas, sem pensar que, na verdade, a depressão ela vem de um aspecto social e de uma organização social também, ele tá muito engajado. Um outro dado, né? Essa discussão sobre a depressão e sobre o suicídio, ela vem no auge, né, e ela aponta também os sintomas de uma sociedade neoliberal e individualista. Né? É interessante o seguinte, olha, quando as pessoas falam de suicídio, falam de sujeitos deprimidos, o sujeito deprimido ou suicida, ele vai na contramão de uma sociedade que promove o bem-estar, né? Então a gente está numa sociedade do bem-estar. À medida que se tem um culto às relações de bem-estar, né? Então, por exemplo, as academias estão cheias, as pessoas estão se fotografando para se mostrarem, para mostrar o quanto bem-estar elas têm. Eles fotografam comida japonesa todo dia para mostrar o quanto de bem-estar elas têm. E o bem-estar, elas vêm, então, uma série de produtos, né? E de certa forma, o depressivo suicida, ele contraria essa regra. Né? Ele está ali numa espécie de sociedade, né, que a sociedade não assimila a ideia de mal-estar. Né? Então, assim, é como se a tristeza hoje ela fosse um pouco proibida, ou essa tristeza ela fosse um pouco banida. Né? Do outro lado, a gente tem o seguinte, o avanço neoliberal se acabou cada vez mais as relações comunitárias e a proximidade das pessoas, né? E isso é interessante, porque ali se a gente tem ali na vida comunitária, que muitos de vocês devem ter visto da vida rural, deve acontecer, né? Que é o seguinte, as pessoas cada vez se preocuparem com a vida alheia e estarem presentes na vida alheia. Então, por exemplo, a gente está hoje num tipo de sociedade que o luto é cada vez menos presente. Né? Então, na década de 70, o lugar do bar, ele tinha essa presença. Né? Uma pessoa que sofreu uma agrura, uma perda amorosa, ou uma perda no amor, e ele tem um grupo ali no bar para ficar os 7 dias bebendo com ela. Né? Então, você tinha uma sociedade que valorizava o luto. Do outro lado, você também tem uma sociedade que valorizava, né? Por exemplo, o culto até a morte. Né? Por exemplo, antigamente você tinha velórios de 3, 4 dias, e hoje você tem velórios cada vez mais rápidos. Né? Porque as pessoas elas não querem ter contato com a morte, porque a morte ele também é evidência também de você estar aparecendo um mal-estar. Por outro lado, você também tem uma sociedade do espetáculo que as pessoas querem ver e querem, como se uma coisa muito pequena da própria realidade fosse uma coisa enorme e que expressasse grande bem. Né? Então,
é outra forma de expurgar o mal-estar e a tristeza. E, por outro lado, uma sociedade extremamente cientificista, na medida que a ciência, nessa concepção cientificista de sociedade, ela estaria ali para diminuir e para tirar o mal-estar e a angústia de cena, né? E aí a gente tem ali uma indústria farmacêutica cada vez crescendo mais, né? A depressão, você tem ali no DSM um dos critérios para assimilar a depressão, de que a tristeza e os sintomas da depressão, né, eles têm que durar 2 semanas, ou seja, né, se a pessoa tiver uma tristeza de 2 semanas, ela já é colocada como deprimida, e isso não é sem consequências para uma espécie de medicação na sociedade, e também pensar em que essa medicação, ela também pode ser causa do suicídio, né? Então, abordando um aspecto ali cultural, né? A ideia, então, de tristeza, de vazio existencial, e de dor existencial, ela está ali, já ali no Primeiro Testamento, ali naquele mito do Adão e Eva, né? Ele tem dois paradigmas aí. Primeiro, Deus que inventa a Eva, né, para Adão, né, para te tirar da solidão, ou tirar do vazio, né? Então, você tem ali uma coisa que você tem ali demarcando de que o vazio, ele já tem essa dor existencial. Então é o seguinte, a depressão, ela não é marcada somente pela tristeza, ela é marcada também para a ideia de vazio e dor existencial. Então você tem ali, na relação com o outro, né, uma coisa para tirar o vazio existencial. É interessante, porque já indo no Antigo Testamento, você tem ali a ideia de amor como aquela coisa que trataria o vazio existencial. Um apego a um determinado objeto, você traria um apego existencial. Por outro lado, você também tem a culpa por ser expulso do paraíso, né? Então, você está aí também com outro fenômeno, na ideia de depressão, abordado nesse mito, que é a ideia de culpa. O sujeito depressivo é aquele que se culpa pela perda do objeto. Ele se maltrata, ele tem ali uma certa relação masoquista por perder o objeto, né? Por achar que antigamente ela era feliz e pleno e não sabia. E agora tudo está perdido, agora tudo está acabado, porque ele perdeu determinado objeto, né? Então, então, é o seguinte, ali tem uma ideia de que o homem, ele não caminha sem tristeza rumo à morte, né? Então, é o seguinte, se ali a angústia era um afeto, ali que demonstrava uma certa desordem na identificação, a gente também tem ali outra evidência, né, de que o homem, na sua existência, é uma existência incompleta, né? É uma existência que falta e que ninguém é feliz o tempo todo. Todo mundo caminha para a morte com uma certa amargura existencial, um certo vazio existencial, né? Então, isso aponta o contrário da nossa cultura, de que ninguém tem felicidade total, ninguém tem felicidade completa, né? Uma certa dor de existir, um certo vazio de existir, ele vai estar presente na nossa vida até a morte, né? O vazio e a dor existencial, né? Então, cada um vai se fazer ali um pouco com a dor e um pouco ali com o vazio, né? Então, ali a gente também tem, na ideia cristã, né, também da tristeza, né? Então, você tem ali a tristeza como contrário de uma palavra que ela vem da ideia cristã, né? A depressão, ela é o avesso do que ali no mundo cristão chamou de entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela vem de entelsiasmo, quer dizer, cheio de Deus, né? Então, a pessoa com ânimo é uma pessoa cheia de Deus, né?
E aí, a pessoa com ânimo, você tem ali uma relação psicomotora, né? A pessoa com ânimo é aquela pessoa movimentada, é uma pessoa que pensa rápido, é uma pessoa que movimenta. Você tem ali, então, como avesso ali do que o cristianismo prega da palavra entusiasmo, um certo desânimo, né? Então, a pessoa com depressão é uma pessoa lenta, vagarosa, é uma pessoa com psicomotricidade baixa, ela pensa devagar, ela tem a falta de desejo, e aí vai, né? Então, ali, a ideia ali, então, muita gente, muitas pessoas, elas condenam o saber popular quando fala que o depressivo está sem Deus. Mas, entretanto, eu não estou querendo que ninguém ataque, né, as pessoas deprimidas, chamando elas que não têm Deus. Eu estou falando no ato de funcionar. Isso pode justificar porque as pessoas chamam depressivo por uma pessoa que não tem Deus, né? Porque ele não tem ânima, né? Ele não tem entelsiasmo, né? Ele funciona sem entelsiasmo. Então, é nisso aí, de certa forma, né, o preconceito de natureza cristã, ele também então tem razão aí nessa fenomenologia. Por outro lado, ali, São Tomás de Aquino, ele vai colocar o seguinte, de que a depressão ela seria uma certa paixão pela miséria, né? Seria uma certa paixão pela desgraça. E é interessante, né, de que ali tem no depressivo um certo apego pela miséria pessoal. É aquela pessoa que não desapega da miséria e da desgraça pessoal. É aquela pessoa que repete aquela desgraça, aquele desapego, aquela situação de ter perdido um objeto todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e se queixa desse vazio. Então é o seguinte, tem-se ali em Santo Agostinho um certo apego, um certo amor à miséria pessoal, um certo apego. Então é o seguinte, por que a depressão é tão difícil de tratar? Que é interessante, né? As pessoas não se dão conta disso. Porque na depressão você tem um apego à própria miséria, na depressão você tem um apego à própria desgraça, né? E mais tarde a gente vai ver o seguinte, que tem um efeito narcísico aí na depressão que parece que o deprimido ele comporta como se o mundo devesse amor a ele, né? Isso é importante pensar. E ali, você tem ali também na Idade Média, você tem, né, como a tristeza, como fosse uma acesse mística, né, a verdade divina, né, dando provas de fé, né, então é o seguinte, aquele então que tem fé, né, aquele que se tem contato com a existência, ele, de certa forma, ele vai ter ali uma certa dor, uma certa amargura. E é interessante o seguinte, o que eu estou colocando aqui é totalmente contra a teologia da prosperidade, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Na Bíblia, quem amava a Deus e servia a Deus não tinha paz e não tinha vida fácil, né? E isso aí é interessante a gente pensar aí como esse averso. Na era moderna, então, você tem Spinoza, né? Aqui, que a tristeza seria, então, uma falta ética, né? Porque, na medida que a pessoa triste, ela inibia o pensamento e a capacidade de agir. É interessante, né? Que esse conceito spinoziano, ele vem, então, com a certa ideia também que a gente defende de psicopatologia mental com uma certa passividade frente ao patos, né? Todo sujeito deprimido, ele vai colocar ali certa passividade frente ao próprio patos, na medida em que ele vai conceber a sua desgraça, né, com uma ausência de pensamento e com ausência de atitude, né? Então, falta ética por quê? Porque diante dessa desgraça, o sujeito ele se demonstra passivo
frente a essa tristeza. Então é o seguinte, pessoal, não se trata somente de colocar o ser deprimido com uma espécie de coitado, né? E é isso que o mundo cristão geralmente ele coloca, né? E o mundo social coloca, né? Que o deprimido é uma espécie de coitado, e ele também se coloca nesse lugar, né? E é interessante para a gente, principalmente para a área de saúde, que quanto mais a gente coloca o sujeito nesse lugar de coitado, menos ele age, menos ele tem condições de fazer alguma coisa com esse estado patológico, né? E aí já está implicado no próprio ato depressivo, né? Um ato de que ele não vai ter ação e não vai ter pensamento, porque o pensamento no sujeito depressivo, ele de fato, ele fica inibido e o ato, quer dizer, a ação psicomotora também, né? Então é muito interessante, as pessoas pensam, poxa, mas o sujeito ele não sai da cama, não vai trabalhar, ele não toma atitude, mas de fato tem ali um impulso, né, do sujeito, alguma coisa que empuxa o sujeito a ficar parado, né? Tem alguma coisa que empuxa o sujeito ali a não pensar. E é por isso que o tratamento com depressões muito severas, ela é muito complicada, porque para nosso tratamento, principalmente em psicologia, a gente tenta fazer o sujeito pensar e tomar atitude. E ali ele vai para outro rumo. Então você tem um estado patológico que vai para um rumo diferente do tratamento, né? E aí você tem ali um sujeito que tem ali poucas ações, né? E aí, então, segundo Nietzsche, né, as manifestações do sofrimento da tristeza têm dimensões diferenciadas. Enquanto o sofrimento, quer dizer, a dor, ele tem o poder de gerar mudanças na vida. Então, por exemplo, se o sujeito sofre, ele tem o poder de gerar mudanças, a tristeza não. A tristeza ele vai ter um poder de emperrar as ações do sujeito, né? E aí o filósofo vai falar que abstenhamos de despertar esses mortos ou de ferir esses vivos caixões, né? Quer dizer, que essa vivência da depressão é como se fosse um sujeito morto em vida, né? Então, é o seguinte, em psicopatologia, o sofrimento, ele leva à ação, ele empurra. Mas ali na tristeza, ele vai ter também uma certa dose de ignorância, uma certa dose de não querer saber, né? E é por isso que é tão difícil tratar um sujeito deprimido. Então, então é o seguinte, a gente já vai começar aí pela psiquiatria clássica, onde que Pinel vai definir ali a melancolia como um delírio exclusivamente dirigido ao momento particular e morosidade, né? Inclinando ao desespero. Quer dizer, desde Pinel, se tem a associação de que a depressão ela tem a causa de uma perda do objeto. O que o sujeito ele fala de uma causa, né? Ela tem essa causa de uma perda do objeto. Pode ser que o sujeito ele não fale dessa perda de objeto, mas está ali a perda do objeto como causa, né? A gente vai saber por quê, né? E também ali, você tem ali a perda de objeto como causa e, ao mesmo tempo, julgamento do sujeito com sua própria pessoa, quer dizer, é um sujeito que se culpa pela perda desse objeto. Você está aí você está aí desde Pinel, né? Então é o seguinte, você tem ali um delírio sobre ideia fixa, né? Você tem ali um delírio de ideia fixa de que você foi autodestruído quando você perdeu o objeto, né? Então, quando você perdeu o objeto, você também se autodestruiu, né? Então, você tem aí muito evidente, por exemplo, os delírios de ruína, né? Delírio de ruína tem esse conteúdo de desgraça, esse conteúdo de miséria, de que o sujeito ele perdeu algo e ele se culpa por ter perdido algo, né? E essa ideia é extremamente bizarra, né? Da culpa, né? Então, ali a gente já vai passar em Freud, que primeiro, né? Na sociedade, né? A gente vai ter
em uma sociedade implicada ao mal-estar. Ou seja, para Freud, se você entrou na sociedade, você tem que ceder de algo da sua completude, né? E aí a gente está subjugado a uma certa dose de vazio, né? Quer dizer, é alguma coisa que não nos vem, né? Que a gente perde, né? Um objeto que a gente perde e que ele não nos é restituído, né? Então é o seguinte, para Freud, se a gente entrou na civilização, a gente entrou na cultura, necessariamente a gente tem uma certa amargura de existir, né? A gente tem um certo vazio, na medida que a gente nunca vai estar pleno, na medida que a gente nunca vai estar totalmente feliz, né? Do outro lado também, em Freud, a gente vai ter então uma certa fenômeno que está na nossa esfera, tanto normal e patológico, que é a experiência da culpa. Olha só, pessoal, a culpa é muito diferente da responsabilidade. A ideia de culpa, as pessoas colocam como a culpa fosse algo muito digno, e não é. A culpa não é nada digno, né? E retomando os filósofos que a gente falou. Por quê? Olha, a culpa, ela aponta sempre um ideal que você nunca alcançou. Então, por exemplo, por que eu não tirei 12 numa prova? Por que eu não sou outra pessoa, etc. Então, a culpa, ele está associada a um ideal que você nunca atingiu e nunca pode atingir. Esse ideal é que a sociedade te põe esses ideais e você não consegue atingir esses ideais. E o sentimento de culpa vem na forma de quando você não consegue cumprir esses ideais. Ou seja, né, todo sentimento de culpa, ele tem uma certa dose de masoquismo, né? Um exemplo disso é aquela dor moral provocada pela ressaca. A ressaca, ela vem ali associada a uma certa dor moral, né? E essa dor moral vem sempre na forma de vozes. Nós que a culpa e o pensamento, ele vem na forma de vozes, né? E um pensamento autodepreciativo. Olha só, o sujeito que se culpa demais, que é o caso do sujeito deprimido, ou então a culpa em certa dose aí na vida cotidiana, é um sujeito que não se responsabiliza, né? Por exemplo, quando você está se culpando, você está em uma certa relação de um certo gozo, de um certo sentimento masoquista, né? De um certo prazer inicial auto-açoitar, e a pessoa não se responsabiliza. Por quê? Quando as pessoas se autorresponsabilizam pela sua condição, pelos seus deveres, ela se movimenta. Olha lá Nietzsche, né? Então, uma pessoa quando sofre, ela se movimenta. A tristeza, a culpa não. O sujeito ele nunca se movimenta, ele se açoita, e nunca, né, e não se movimenta. E aí está outra questão, outra vivência, então, do sujeito deprimido. Né? Ele está aí com outro movimento do sujeito deprimido. Então, o sentimento de morte, o depressivo ele fala de um sentimento de morte estando vivo, né? Então, a gente vai ver o seguinte, que o principal efeito do sentimento de morte, e está ali na depressão, e muitas pessoas falam que, na verdade, é a tristeza, mas não é a tristeza que está como efeito principal da ideia de morte. É o que a gente chama de anedonia. O que é anedonia, pessoal? Anedonia é um sentimento de falta de sentimento, né? Muitas vezes as pessoas elas podem estar no sentimento, numa vida automática e o depressivo ele pode estar muito bem funcionando e ele tem funcionalidades, né? Está no trabalho, está nos estudos, mas ele não tem ali emoção, ele não tem afeto que ele está fazendo, né? E às vezes ele tem ali, aparentemente sem sentido, crise de choro, ou uma angústia extrema, uma falta de estar. Então é o seguinte, que ele né, é um sentimento de uma tristeza, de um vazio, né, não de tristeza, mas de um vazio, uma ausência de sentimento, uma ausência de afeto. E muita gente fala assim, poxa, mas ele suicidou, e a gente não sabe de onde que apareceu e por quê, e as pessoas querem
colocar um sentido nisso, e um sentido que, na verdade, ele aponta esse lado, vamos dizer, negativo e sombrio da depressão, de que a pessoa ela tem uma ausência de sentimento, né? Um sentimento de falta de sentimento, que a gente vai olhar na perspectiva do meio de fenômeno na psiquiatria. Mas esse vazio de existir, ele pode vir, sim, com pessoas funcionais. Por exemplo, a pessoa está no trabalho, está funcionando, mas ele tem essa sensação, como se não estivesse ali, como se tivesse uma ausência subjetiva, né? Ali. Uma fenomenologia da depressão, né? Então, você tem ali uma paralisia, né, motora, afetiva, intelectual, né? A gente pode ver assim, na depressão, a pessoa com muita morosidade para poder fazer as coisas, né? Uma falta de vontade, né? Ou então ela fala também de uma certa fadigabilidade, de perder as forças, né? E isso tem um estado duradouro, né? Essa falta de ânimo, essa falta de entusiasmo, né? E aí a ideia de uma patologia das mudanças, né? De que ali o deprimido ele fica ali preso, né? Num certo objeto e uma certa condição do passado. Então é o seguinte, em toda depressão, ela demarca uma certa perda de um objeto. Pode ser uma perda de um ideal, pode ser uma perda de uma estética corporal, pode ser uma perda de uma situação financeira, pode ser uma perda de um amor, né? Então você tem ali muitos estados, né, de uma certa, que apontam uma certa perda de objeto. Né? E essa patologia das mudanças, quer dizer, essa resistência ali do depressivo em permanecer no passado e não se lançar, né, para o futuro, esse apego, essa desgraça individual, né, esse apego à mudança. Então, nota o seguinte, pessoal, a depressão, ela de certa forma, ela contraria a ideia do capitalismo, porque ele vai ter essa ausência de vontade, né? Ele vai ter esse vazio brutal, né? Esse sentimento de vazio brutal, né? Ele vai contrariar a ideia de bem-estar presente na sociedade, né? Então, a gente falou até agora de aspectos muito gerais, de aspectos filosóficos até, né, que estão também presentes nos aspectos clínicos, mas aí ele não está ali, a gente não definiu ainda o conceito de depressão. São atualmente reconhecidos como problema prioritário de saúde pública, né? Então, é muito comum esses aspectos, e é típico da UBS isso, né? Muitas pessoas reclamando de queixas depressivas e essas pessoas sendo tratadas puramente com medicamento, né? Ela é considerada a maior incapacidade de todos os problemas de saúde. Então, olha só, pessoal, a gente está num contexto muito grave de saúde pública pelo viés da depressão, né? Então, o seguinte, é muito importante a gente pensar, né, fazer uma análise etiológica da depressão, né? Uma análise etiológica. E também uma análise através dessa economia afetiva. Então vamos lá, olha só. Então assim, vamos pensar aí, ó, a gente já apontou a depressão com essa vazio de existir, né? Com essa dor de existir, né? Um certo vazio existencial. Vamos lá, pessoal. Tem um certo afeto na ordem humana que ela vai caminhar do outro lado, que é a experiência do amor. A experiência do amor de si ou o amor de um objeto, ela encarna um certo sentido. Toda vez que se ama, né, você tem contato com um certo sentido existencial. É muito interessante, porque a pessoa que ama, ela tem movimentos, ela começa a se movimentar em torno de objeto.
né? É interessante. E quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem disso, né? Eu não sou pai nem mãe, mas eu sei. Todo mundo que ama, ele se movimenta dentro do objeto, ele se anima em torno do objeto, porque todo mundo que está diante de um amor, ele tem essa ideia de movimento. Então, amar, se fosse para a gente pegar uma perspectiva, é movimentar em torno de um objeto. Ah, professor, mas eu tenho uma pessoa que fala que me ama e não movimenta em torno de mim. Então, reveja o amor dessa pessoa. Porque amor, ele tem essa dimensão de fazer movimentar em torno de certo objeto. Né? Olha só, do outro lado, o amor, ele implica também um sentido para a existência. Por que amar é tão gostoso e é uma cura para a dor existencial? Amar é gostoso e é uma cura para a dor existencial porque ele dá sentido para a nossa existência. E eu quero levantar para vocês uma cena do filme que chama As Horas, né? Que você tem ali um personagem extremamente depressivo e você tem uma das personagens principal e esse personagem depressivo vai falar ali para essa personagem, fala assim, olha, eles são amigos, ele amava ela muito. E ele vai falar assim, olha, eu detesto o amor que eu tenho por você, porque se não fosse o amor que eu tenho por você, eu já tinha morrido. Né? E ela vai falar bem de jeito. Tá aí, a gente não vive para a gente próprio, a gente vive para os outros. E isso foi extremamente existencial e extremamente psicanalítico. Por quê? O que faz a gente sair da cama? O que a gente faz a gente trabalhar? O que a gente faz a gente tentar ser que a gente é e movimentar? São o amor aos ideais que a gente tem e o amor a certos objetos. Né? Então, por exemplo, você vive para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família. Então é o seguinte, o amor, ele dá esse sentido da existência e ele empurra o objeto. Um outro dado, olha só, o amor, ele norteia todo o nosso desejo e nossa relação com a necessidade. Então, por exemplo, quando eu amo, quando eu amo e espero alguém, por exemplo, o sentido do meu comer, o sentido do meu ver, ele está ali orientado para a pessoa que eu amo. Interessante, por exemplo, você cozinha esperando ver aquela pessoa comer, né? Então, você come aquele dia ali porque a presença daquela pessoa, ela vai dar ali um sentido para a comida, né? Para a sua forma de comer, né? Né, a gente, no ser humano, a gente prepara a forma de comer, porque as nossas relações, elas determinam as nossas necessidades pessoais, né? Então, o amor também vai estar aí apresentado nisso, né? Um outro dado, o amor, ele determina quem a gente é, porque a gente começa a se ver, sim, pelo olhar do outro, né, e se construir a nossa imagem pessoal pela ideia do amor. Então, vamos ler, assim, pode parecer uma ilusão, é uma ilusão de fato, mas uma ilusão muito gostosa que é. Por exemplo, quando você fala, quem é fulano? Eu sou namorada de Beltrano. Olha só, essa ideia, eu sou namorado de Beltrano, o marido, o esposo de Beltrano, ela não é só uma questão matemática ou gramatical, ela também aponta uma forma do sujeito estar no mundo e construir a sua experiência de estar no mundo. Um exemplo disso é o seguinte, olha só, por que perder um pai ou uma mãe traz uma desgraça tão furiosa e uma vulnerabilidade tão grande quando se perde o pai e a mãe? Porque todo mundo só coloca sentido no mundo, sentido de estar no mundo, diante de um pai e de uma mãe. Então é o seguinte, eu só conheço o meu mundo, né, quer dizer, só conhecia, e todo mundo que tem pai e mãe só conhece o mundo com seu pai e com sua mãe. Por exemplo, se eles te faltam, então é uma parte do mundo que se esvai, é uma parte do mundo que se quebra e aí vai. E aí o que é interessante? A perda de um objeto,
também a perda de si. Porque é uma imagem também sua que se quebra, é uma forma de se ver que também se quebra, é uma forma de se ver também que se esvai. É interessante, a pessoa fala de uma morte subjetiva quando se perde um objeto, e é verdade, pessoal, todo mundo tem de fato uma morte subjetiva, porque você conhece e você começa a se conhecer e se fazer diante do objeto. Como o objeto se esvai, é alguma coisa sua que também se quebra e alguma coisa sua que morre depois também com a perda desse objeto. Então, é um mundo que balança e que se quebra também na perda de objeto. Quem aí já perdeu um grande amor, quem aí já teve uma paixão e essa paixão se quebrou por alguma coisa, sabe o que eu estou falando? Né? Que, na verdade, é alguma coisa que se quebra e o sujeito ele não consegue, né, ele tem aquela dor. Uma dor brutal e e depois dessa quebra você tem um vazio brutal, porque a energia que se gastou, a imagem que se gastou desse objeto, ele fica perdido, né? Então é o seguinte, essa dor ela fica ligada ao objeto ausente, né? Essa energia ela fica ligada ao objeto ausente, né? Então, por isso que o luto ele está presente em toda a perda do objeto, né? Então, o luto ele é um fenômeno normal, né? É um fenômeno totalmente normal, porque o que espera do luto, né? O luto se tem primeiro falta de energia pessoal, né? É um dos sintomas do luto. O sujeito ele não tem energia para a vida social, o sujeito ele não tem energia para cumprir as suas necessidades básicas. O pensamento ele fica devagar, né? E é interessante o seguinte, para essa geração nova, etc., é muito difícil as pessoas hoje viverem o luto, pessoal, né? Então, o luto, ele é um acontecimento totalmente normal na vida humana, né? E na clínica a gente tem que acolher muito o luto, né? Então é o seguinte, muita gente vai para a clínica para viver um acontecimento extremamente normal, que é o luto, né? Então, assim, a gente tem etapas do luto, né? Então, o que são as etapas do luto? Então, primeiro, o sujeito sente, né, ali uma perda brutal e dolorosa, né? Depois, né, com outra forma do luto, o sujeito ele começa a assimilar os traços do objeto, quer dizer, aqueles traços do objeto perdido, ele começa a simular, quer dizer, ele começa a colocar dentro de si próprio, né? E aí, por fim, o sujeito ele começa a se amar através desses traços que tinha no objeto, ele começa também a se amar, né? Então ele é feito muito canibalesco. O luto ele passa por uma experiência canibal de assimilar o objeto. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha só. O canibalismo, né, ele tem uma especificidade, né? Eu vou contar isso a partir de uma metáfora. Olha, eu vou a partir isso aí está no livro do Rubem Alves, né? E tem ali, né, naquela invasão que teve europeia à África, né? O homem branco começou a ter contato com tribos antropofágicas, tribos canibais, né, que comiam homens. Né? A gente sabe o seguinte, que essas tribos, elas não comem qualquer um, né? Elas comem as pessoas da família, da tribo, amadas, ou guerreiros muito fortes de outra tribo, porque eles assimilam as pessoas amadas, né? É uma forma de assimilar a pessoa amada, ou então as pessoas que eles têm extrema admiração, né? Então, o inimigo, para eles tinham também extrema admiração, esses inimigos de tribo, certamente tinham assimilação. Então, eles pegavam os traços desse inimigo e assimilavam.
Né? E aí, Rubinhouse demarca o diálogo do homem branco com esses sujeitos canibais. Fala assim, olha, vocês não acham muito atrasado, né? Até hoje vocês comerem pessoas? Aí o sujeito de trigo antropofágico fala assim, olha, atrasados são vocês que deixam as pessoas amadas da sua família serem comidas pelos vermes. Essa experiência canibal, ela está presente no luto, porque toda vez que a gente ama alguém, para a gente poder assimilar essa perda, a gente começa a assimilar os traços simbólicos dessa pessoa ao nosso eu, à nossa subjetividade. E aí a gente começa a amar essa pessoa na gente mesmo. Então, todo luto, ele passa por uma certa canibalismo, uma certa assimilação do objeto. E é interessante porque tem um certo fenômeno do luto, por exemplo, você ama uma pessoa muito interessante, muito importante, a pessoa viaja, né? Mais tarde você está percebendo que você está falando igual essa pessoa, ou então você está com os traços igual dessa pessoa, porque esse é o movimento do luto, né? Então, essa inibição motora do próprio ego, ele é natural, então, da experiência da dor, e ela passa, então, para esse fenômeno da assimilação do objeto e da identificação com esses traços do objeto. Né? Então, essa experiência do luto. Então, o luto, então, ele é uma experiência normal. Né? Se o sujeito ele não passa pelo luto, pessoal, ele vai para a depressão. Tá? As pessoas perguntam, mas qual é o momento saudável de um luto? A pessoa pode ter luto que demora meses ou anos. Né? Não tem como a gente definir no tempo e espaço qual o tempo de um luto. Né? Mas só que o luto, ele tem que existir. Né? Essa falta do objeto, ele tem que existir. E esse sentimento de falta, ele tem que existir. Porque é um fenômeno totalmente normal e é um fenômeno totalmente saudável. Né? Totalmente saudável. Que a gente tem hoje é uma sociedade que tenta negar o luto. E aí a gente está tendo esses efeitos de tentar negar o luto. Né? E o que tem, então? Qual a diferença entre o luto e a depressão? O que acontece? Quando o sujeito ele não assimila o luto, ele prolonga esse estado de inibição intelectual e de inibição psicomotora, e ele vai ter ali um elemento de inibição psicomotora, que é a culpa por ter perdido o objeto. Então, essas ideações de culpa, ela está na depressão e não está no luto. É interessante, né? Por ter perdido o objeto. Então, esse sentimento de culpa extremo, essa miséria extrema por ter perdido o objeto, por ter feito algo, né? Ele está presente, então, na depressão, não está presente no luto. Então é o seguinte, um dos sintomas da depressão é essa culpa, né? Então se o sujeito se culpa demais por ter perdido determinada coisa, né? Como se se acha miserável por ter perdido determinada coisa, é um sinônimo assim, de depressão. E é interessante que a sociedade ela começa a confundir a diferença entre culpa e responsabilidade. E isso é importante, né? Um sujeito que se culpa, ele não se responsabiliza. Então, quanto mais o sujeito se culpa, menos ele se responsabiliza, porque ele não vai se dar conta, né, de que ele tem uma certa responsabilidade por se movimentar e fazer alguma coisa disso. Né? Na culpa, não. O sujeito ele fica totalmente paralisado. Né? Tá? Então, a gente já falou, então, desse eu. Então, o luto ele é uma espécie de reconstrução do eu. Né? Ao passo que a depressão é um empobrecimento do eu. É um empobrecimento do eu porque toda a energia do sujeito deprimido, ele fica focado na culpa e não numa modificação do eu. Né? Então, olha só, o luto, ele aponta uma certa dinâmica, né? O luto, ele aponta um certo movimento, ao passo que a depressão, uma certa estagnação frente à perda do objeto, né? Delimitando o conceito, né, de depressão. Né? Ela tem uma multiplicidade de sintomas afetivos, né, quer dizer, com relação ao afeto do sujeito, com relação ao humor, né,
principalmente com relação ao humor, né? Você tem ali uma anedonia forte, né? Você tem um sentimento de tristeza forte, né? Com relação aos estados neurovegetativos, quer dizer, estados de movimento, de resposta ao ambiente, de ideativos, quer dizer, as ideias com relação à depressão, quer dizer, o sujeito, essas ideias, elas vêm de fenômenos ideativos, e estados também de cognitivos, quer dizer, um sujeito que pensa lentamente, né, e de autovalorização, né, e a vontade, né, então são todos nesses golpes, né. Por outro lado, a gente também tem, você tem ali uma marcante estado também que chega a ser estados severos que cumprem alucinações e delírios, né? E também estados endócrinos, né? Quer dizer, então, por exemplo, a gente não pode delimitar a depressão só pelo estado psicológico, também há estados também biológicos que apontam a depressão, que então são questões também biológicas. Então, assim, fatores predisponentes. Primeiro, fatores biológicos. Então, se tem, então, sim, em determinados tipos depressivos, déficits de substâncias, né? Vai ter também uma preponderância de famílias com pessoas deprimidas, as pessoas serem também deprimidas, e aí a gente tem que separar a ideia de genética da ideia de herança. Né? Então, pessoal, vamos passar aí pela fenomenologia, né, que é um humor triste, né? Desânimo, desinteresse, cansaço mental, né? A pessoa reclama o tempo inteiro de estar com cansaço mental, e esse cansaço mental ele é desproporcional, né? Mau humor, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que está deprimida, está triste, e às vezes o deprimido é extremamente mal-humorado, né? Ele é mal-humorado, e aí tem uma questão também, né? Esses sintomas são 2 semanas, segundo o DSM. E aí a gente também se pergunta se, por exemplo, um sujeito que passa, então, por um luto, ele tem, então, 2 semanas para passar por isso, senão ele é tido, então, como sujeito deprimido, né? Então, essa aí que vem uma questão, né? Então, é o seguinte, será se esses critérios da DSM, eles não têm que ser reavaliados? Ou também uma saída, né? Você tem ali também um acordo do DSM com a indústria farmacêutica, né? Então, fica aí também essa pergunta. Né? Então, outra fenomenologia, sintomas afetivos, né? Sentimento, tristeza e sentimento de melancolia, né? Choro frequente, às vezes a pessoa tem crise de choro e não sabe por quê, né? Apatia, né? A pessoa fica com desejo de nada, né? Que a gente viu, né? E sentimento de falta de sentimento. Olha só, pessoal, todos esses 3 sentimentos ali do lado esquerdo da tela, a gente pode delimitar por um só fenômeno que a gente chama de anedonia. Tá? E daqui a pouco ele vai aparecer ali de volta. Como aqui o Paulo Dalgalavon está utilizando o DSM, né? Ele então vem então desse, então é o seguinte, né, a anedonia ela vamos dizer, ela é dividida em vários fenômenos, mas é a mesma coisa. Sentimento de tédio, aborrecimento crônico, então a pessoa deprimida é extremamente aborrecida, extremamente sem vontade, né? Uma irritabilidade aumentada, a pessoa não consegue sentir graça de nada, há ruídos, pessoas, ou seja, ela não consegue ficar na vida social, né? E aí vai ter também, como a gente disse também, lá que vai aparecer também a angústia ou ansiedade também como um paradigma da depressão. E o desespero é a falta de esperança, porque aí é uma questão também ideativa, né?
Alterações neurovegetativas, que é anedonia, quer dizer, a falta de prazer, né? E aí, por isso que o pessoal fala assim, olha, a gente não viu que ele estava mal, né? Mas, pessoal, ah, né? Então, assim, a pessoa irritadiça e sem vontade de viver, ela aparece ali também como um efeito grave da depressão, né? É a fadiga, né, o desânimo e a perda ou aumento do apetite, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas, o sujeito deprimido vai parar de comer, outras pessoas elas vão comer. Por que isso? Assim como a ansiedade, a comida também é um remédio importante para a depressão, na medida que é uma forma de compensar prazer, tanto a bebida quanto a comida. Então, por exemplo, a pessoa tem um déficit ali de prazer, e aí ela utiliza a comida como uma espécie ali de auxílio contra isso, né? Então é o seguinte, às vezes, né, as pessoas elas não leem isso, né? A pessoa está engordando, etc., né? Então está bebendo muito. Ó, pessoal, olha só, a comida e a bebida são remédios também para o mal-estar, assim como medicamentos, né? Então é o seguinte, tem muita gente que está triste, a primeira coisa que ela pensa é em chocolate ou então em macarrão. Por quê? São formas de aumentar o prazer e tentar compensar, né, essa falta de prazer, né? Diminuição da libido sexual. Olha só, pessoal, esse fenômeno ele pode caminhar por dois motivos. Uma para impotência. Então, muitas vezes, assim como a gente comentou lá com fenômenos ansiosos, o sujeito, se for masculino, ele vai ter problemas com ereção, né? Pode ser que não levante, porque ele não tem libido, né? A resposta é simples, ele não tem libido, e para ter ereção tem que ter libido. Ou então ele pode caminhar para o automatismo, quer dizer, ele tem ereção, mas não ejacular, porque o sexo ele fica mecânico, né? Ele não está ali presente na hora. Ele não está vivendo aquele acontecimento, ele está simplesmente mecânico na hora do sexo. Muita gente acha que isso é uma vantagem, né? A pessoa não gozar, não ejacular. Mas isso também pode vir ali na forma de uma doença, né? Então, sujeitos deprimidos ou em luto, a primeira coisa que vai afetar vai ser necessariamente a libido e o desejo sexual, a potência de ejacular, a potência de gozar, né? Então, se ele tem ereção, ele não goza, então demora ou então não acontece, né? E aí, a insônia, né, quer dizer, essas ideias de culpa, eles atormentam o sujeito o tempo inteiro, então vai ter então a desordem na hora de dormir, né? Alterações ideativas, que isso é muito interessante, né? As ideações, elas são muito importantes, pessoal, que, primeiro, eles começam, então, a migrar, né? Tem muito uma questão negativa de ver o mundo, uma visão negativa de ver as coisas. Por quê, pessoal? Isso em toda neurose, isso em todo tipo de doença. O que é a neurose? O que é, vamos dizer, a patologia? Toda patologia ela vem de uma coisa, pessoal, a redução de possibilidades. Né? Então, se a pessoa está no estado neurótico, ela não vai dar conta de ver possibilidades e não vai dar conta de pensar novas possibilidades e novos sentidos para o mundo. Isso é dado. E isso aqui está nas visões pessimistas do mundo. Né? Eu não estou falando isso com niilismo, né? Que, né, o niilismo é uma visão negativa sobre a sociedade. Né? Mas aqui você tem ali um sentimento assim, negativo, né? Que nada vai dar certo, que nada você pode fazer. Né? E ali, por exemplo, você tem, né, nada vai dar certo, nada você pode fazer, tem uns que vão aproveitar a vida, né, já que é isso. Outros não, nada você pode fazer, tá tudo acabado, e aí vai. Essa é a ideia do depressivo. Né? Uma ideia de arrependimento ou culpa, né? Que, assim, que a gente comentou atrás, né? De que o sujeito ele começa a se culpar por ter perdido o objeto, ter saído ali do paraíso. É como se a vida dele com o objeto fosse perfeita, que nada faltasse e que agora a vida ela não faz sentido. Combinações, mágoas, né? Então, esse ato de ficar revoltando o passado, revirando o passado, né? Se culpando por causa desse passado, então culpando o objeto por causa desse passado.
esse sentimento de vazio nas ideias, né, que ela vem pela ideia de tédio, né, um certo vazio nas ideias, nada posso fazer, não tem, acho graça em nada, não vou fazer nada, e aí eu fico parado, né? E aí pode migrar para a ideia de morte, já que não tem solução, bom mesmo é morrer, essa vida não faz sentido, a beleza mesmo é de morrer, e aí pode culminar em ideações suicidas, né? Uma outra nosologia presente são as questões cognitivas. Então, um sujeito depressivo ou em luto, ele vai ter difícil alteração da concentração. Então, é o seguinte, o sujeito depressivo, você fica falando com ele ali, ele parece que não está presente, né? Ele não tem ele tem uma capacidade de poder concentrar na hora. Ele está aqui, mas está em outro lugar, né? Como se a vida passasse, né? Vai ter totalmente, ele vai ter ali brancos de memória e ter problemas graves de memória. Então vai começar a faltar memória porque não é nem a capacidade, mas como ele não está presente em nada, a vida passa e nada é guardado, né? Dificuldade das decisões, quer dizer, como ele não vai pensar, vai ficar com dificuldade para pensar, vai ficar com muita vai ficar com muita dificuldade para tomar decisões, né? Então, uma pessoa vai demorar muito tempo, né? E aí, tem que ser chamada pseudodemência depressiva, quer dizer, parece que o sujeito está em estado de demência, não consegue pensar, mas aí são casos então, de depressões muito graves, né? Que o sujeito não vai conseguir pensar, não vai conseguir responder. Eu chamo isso de pseudodemência depressiva. E aqui a gente tem, então, uma gradação dos estados de sentimento e valoração depressiva, que começa, então, uma queda da autoestima, quer dizer que a nossa visão narcísica ela fica afetada pela perda do objeto, obviamente. Então, você vai ter, então, um estado ali de quebra narcísica. Então, para migrar para insuficiência, é uma incapacidade, se sentir incapaz de fazer as coisas, né? E, ao mesmo tempo, um sentimento de vergonha, de autodepreciação, né? Com relação às alterações de volição, quer dizer, de vontade, né? Volição tem a ver com a vontade. Tendência a permanecer na cama como todo dia, né? O sujeito ele não tem, assim, a gente falou sobre os ideais, né? E o que nos faz sair da cama, o que nos faz a trabalhar, o que nos faz a movimentar, são os ideais. Então, os ideais eles são muito importantes no dia, né? Por exemplo, eu quero ser um psicólogo, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer um mestrado. Esses ideais nos tiram desse contexto e nos fazem movimentar, né? Isso aí é extremamente importante, né? E quando você não tem esses ideais, quando você tem a quebra desses ideais, então não se tem essa vontade de sair da cama, né? O tempo de latência das perguntas, você faz uma pergunta para o sujeito ele não responde, ele não tem o ato de responder. Uma lentificação psicomotora, muito lento, muito parado, né? É interessante, né, pessoal, até em termos de tratamento de equipes, né, a importância aí de exercícios físicos para essa pessoa, né, porque ela vai trabalhar exatamente o que ela não tem vontade de fazer, que são exercícios físicos. Mas, assim, quanto mais você vai movimentando e forçando para a pessoa fazer exercícios físicos, mais ela vai também melhorando, né. O que você tem, né? Às vezes a pessoa assim, fala assim, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, você fala, eu compreendo. Não, mas tem certo movimento de se forçar para poder fazer, né? Então, estupor hipertônico quer dizer que ele não reage a estímulos externos, né? Diminuição da fala, redução da voz, então a pessoa vai falar pouco, vai ter vontade de falar pouco, até migrar para o mutismo, né? Então, e também para o negativismo, né? Vai começar a recusar a alimentação, a interação social, e ao passo que a pessoa pode até emagrecer bastante ou engordar. Olha só, há muitas depressões de ordem psicótica, a gente tem que ordenar essas depressões de ordem psicótica, e aí o que vai estar muito presente nas depressões de ordem psicótica são as alucinações e os delírios, que são típicos. Primeiro, as alucinações, ele vai ter esse conteúdo de culpar o sujeito pela perda do objeto, né?
Então, por exemplo, o sujeito ele acorda se sentindo culpado pelo Covid, né, que foi culpa dele o Covid. Eu tive um paciente que ele se sentia culpado pelo terremoto que deu no Haiti, né? Ou então culpado por uma coisa extremamente bizarra, né? Então, essa vivência depressiva, né, a gente chama de melancolia, vai estar presente também na depressão. E pode caminhar pelo delírio de ruína, né? O que é o delírio de ruína? Quer dizer que a vida não vale a pena, que o sujeito morreu, né? E aí, esse delírio de ruína, que está tudo acabado e não tem mais desejo na vida. Ou então migrar para o delírio de culpa, que o sujeito é culpado por coisas extremamente bizarras, por exemplo. Culpado pela situação econômica do Brasil, né? Ele é o culpado. Culpado pelas criancinhas que não comem. E aí vai, entendeu? Então são sentimentos de culpa totalmente bizarros. Ou então delírio hipocondríaco, né? Por exemplo, por eu ter feito determinada coisa, meu coração está apodrecendo. A gente tem que começar a separar, pessoal, hipocondria do delírio somático, por exemplo. Há pessoas que têm mania de doença, né? Então, isso aí são transtornos conversivos, né? Então, a conversão é um sintoma ideativo que vem com a vida afetiva. A hipocondria não. A hipocondria é um fenômeno ligado ao delírio, é tipo da psicose, né? Dele pensar, por exemplo, meu cérebro está apodrecendo, eu morri, estou apodrecendo, e aí vai. Ou delírio de inexistência, por exemplo, eu morri, ninguém está vivo, né? Então ele vem então dessas fenomenologias, né? Então vamos ver as modalidades de depressão, né? Você tem aí o episódio ou fase depressiva, do transtorno depressivo recorrente, ou que é típico no transtorno depressivo recorrente, ou no transtorno bipolar, né? Então, a gente fala de episódio ou fase depressiva, né? Quando é transtorno depressivo recorrente, a gente fala de episódio depressivo. Quando estiver ligado a um estado maníaco depressivo, a gente então fala de uma fase depressiva, né? Tem a distimia, que no episódio depressivo ou fase depressiva, você tem então um tipo de depressão aguda, né? Quando na distimia, a gente está falando de uma depressão um pouco mais crônica, né? Que acompanha o sujeito por muito, muito tempo, sem parar. Então, a depressão ela é um pouco mais leve, mas ela não larga o sujeito, de jeito nenhum. A depressão atípica, né, que ela aparece e simplesmente vai também, né, e sem voltar depois. Né? A gente tem depressão do tipo melancólico, que são essas com fenômeno psicótico ou endógena, com fenômenos psicóticos ou endógenas, a gente chama aí ela tem aí causas biológicas. A depressão psicótica, que são depressões com sintomas psicóticos, né? A gente tem aí o estupor depressivo, que são fases depressivas da depressão, quer dizer, a pessoa se sente deprimida numa certa fase do dia, por exemplo, sempre ali na hora do ângelo, às 6 da tarde, né? Eu, então, ali domingo, quando escuta a musiquinha do Fantástico, né? E aí vai. A depressão agitada ansiosa, que só é uma depressão misturada com sintomas ansiosos, com um tipo de depressão misturada com ansiedade, né? E a depressão orgânica, que são depressões, então, com causas orgânicas. Então, a gente tem aqui a lista, então, de sintomas do DSM, não tem necessidade nenhuma da gente reler, porque está aqui, eu vou deixar aqui registrado e vou colocar também próximo aqui do vídeo, aqui presente para estar disponível como vocês assistirem esse vídeo, né? Então, também, né? Então, vamos falar então das síndromes depressivas, né? Que a gente pode, então, falar de episódios depressivos ou fases depressivas, né?
Quando a depressão é um fenômeno que ele dura meses, né? Então ele pode ser classificado entre fases depressivas ou episódios depressivos. Qual a diferença, professor? Ora, quando a depressão intercala com uma mania, a gente chama então de depressão bipolar, né? Que ela está no contexto do transtorno bipolar, né? Porque ela alterna entre mania e depressão, né? Ou depressão maníaco-depressiva, né? Então tem essa diferença. Então tem que se pensar como é que essa depressão ela aparece. Agora, só pode ser também episódios depressivos sem que o sujeito oscile para uma mania. Então, assim, então são coisas totalmente distintas, por exemplo. Porque tem muita gente que tem depressão e não vai ter os sintomas psicóticos típicos da mania. Então, a mania, ele é um fenômeno psicótico, né? E a depressão, né, você só pode ter ali meses deprimidos sem oscilar para uma mania. Então, a gente fala então, que o sujeito teve episódios depressivos. Então, quando não oscila para mania, a gente não fala em fases depressivas. A fase depressiva é somente para transtorno maníaco, depressivo ou bipolar. Episódios depressivos pode acontecer em muitos pacientes de natureza neurótica e tem, né, só episódios, né? Então, pode ser que a pessoa tenha só um episódio e nunca mais a depressão apareça, né? Ou, no caso de transtorno depressivo recorrente, de que a pessoa ela tem depressão, é uma depressão severa, aí ela vai e volta, fica pendular, né? Ela vai e volta em vários momentos da vida do sujeito. Então, é muito importante a gente ver, né, quando a gente está fazendo diagnóstico, se a pessoa tem histórico, então, de depressão na vida dela, porque isso pode diferenciar entre um episódio depressivo de um transtorno depressivo recorrente, né, que são coisas diferentes, né? Então, o transtorno depressivo recorrente é um tipo de depressão crônica. O episódio depressivo é um tipo de depressão aguda. Então, são duas coisas distintas. O que diferencia os dois, né? São o histórico do sujeito. O sujeito teve de mais de 2 episódios de depressão na vida, então ele tem transtorno depressivo recorrente. O que é distimia? Distimia é um tipo de depressão, né, de intensidade geralmente leve, mas duradoura. O sujeito tem uma depressão ali que ele não para nunca, né? E fica ali o resto da vida, ele é crônico, né? A depressão, ele não para. Então, essa aí é a diferença da distimia. Distimia, você tem a depressão, ela está em estado mais leve, mas ela nunca sai do sujeito. Eu não vou detalhar aí nos sintomas, porque a gente já viu a mesma, ele vai estar aí presente de todos. Né? Então, a depressão atípica, que são tipos de transtorno unipolar, né? Então, sujeito ele traz, o sujeito está no estado unipolar, que é só maníaco. Aí, vez ou outra, aparece uma depressão atípica, né? Essa depressão atípica é quando o sujeito ele é bipolar, quer dizer, tem história de depressão e mania, mas a depressão ela aparece ali de um estado um pouquinho mais raro, né? Ela aparece ali em segundo plano, né? E ela aparece sempre em estado muito, muito grave, né? Essa depressão atípica, ela está associada ao transtorno unipolar ou bipolar. A depressão melancólica ou endógena, que o sujeito ele tem todos os estágios de depressão, mas aí você tem uma depressão muito, muito grave e ela é de natureza de neurobiológica, né? Geralmente as pessoas que têm esse tipo de depressão, elas também têm sintomas psicóticos e elas tratam necessariamente com fatores biológicos, que é com lítio,
tá? Então, pessoal, assim, um indicativo, quando a pessoa já está no lítio, né, a pessoa tem uma depressão extremamente severa, né, e ela aí ela é de ordem neurobiológica, né, então, depois de uma perda significativa, né, então, é uma depressão, assim, muito, muito grave, né, e com uma causa tratada basicamente com fator neurobiológico. Depressão psicótica, que é a mesma depressão com sintomas psicóticos de alucinação ou delírios de culpa ou de ruína, né, que a gente viu agorinha, né? Né? As síndromes depressiva e estupor depressivo, que são depressões típicas com certo tipo de doença, né? Como você tem um desequilíbrio humoral, né? A pessoa tem problema da tireoide, quando a pessoa tem, por exemplo, pneumonia, ou insuficiência renal. Então, assim, são causas orgânicas que também provocam os sintomas depressivos. E, às vezes, a depressão, né, principalmente quem tem problema de tireoide, ele vai sentir as mesmas coisas e esses sentimentos com problemas de depressão, porque eles estão associados a órgãos biológicos com relação à depressão. Ok? A depressão agitada, ansiosa, né? São depressões extremamente angustiadas, né? Ela vai estar aí ele vai ter sintoma das duas coisas, de síndromes ansiosas e depressivas, tá? E aí o sério risco de suicídio, né? Por causa da angústia, né? E ao mesmo tempo por causa dos sintomas depressivos, tá? É, e aí a depressão orgânica, né, que são pacientes que têm ali prevalência com problemas dos ossos, ou então problemas de AVC ou Parkinson, né? Você vai ter aí o que a gente chama de depressão orgânica, né? Então é isso, pessoal, né? A gente vai ficar por aqui. Um abraço, até a próxima.